noite, eu sou Maria Alvani, fundadora e idealizadora da Associação Centro de Referência Raio de Sol, hoje certificada como Ponto de Cultura Raio de Sol, um espaço que nasce com a missão de levar informação, apoio, acolhimento e amparo a crianças, jovens, familiares e especialmente aquelas que enfrentam desafios diários, pode até ser invisíveis aos olhos da sociedade. Aqui na TV Alegria, abrimos este espaço para dialogar sobre temas que tocam profundamente a vida real e pedem escuta, empatia e compromisso coletivo. Falamos de realidades que precisam ser vistas, respeitadas e acolhidas. O tema de hoje do nosso programa é urgente, necessário e profundamente humano. Rejeição e dificuldades encontradas no caminho de mães de filhos atípicos. Como despertar a sociedade para acolher e auxiliar essas mães? Será que essas mães dão conta de estar ali, seguir o seu caminho sozinhas? Por si só, uma jornada de desafios. Como será que essa mãe se sente? Mas ser mãe de um filho atípico é caminhar muitas vezes entre o amor incondicional, a solidão, entre lutas diárias por direito e a dor da rejeição, do julgamento e da falta de apoio. São mães que enfrentam preconceitos, olhares atravessados, falta de políticas públicas efetivas, sobrecarga emocional, física e financeira. Despertar a sociedade para essa realidade é um passo essencial para construir um mundo mais justo, empático e inclusivo. Não apenas para as crianças atípicas, mas também para quem cuida, luta e resiste todos os dias. E para conversar conosco sobre esse tema tão delicado e transformador, recebemos hoje uma convidada mais do que especial, uma amiga. Hoje estamos aqui com uma mulher que fala não apenas a partir da formação acadêmica e da atuação profissional, mas também da vivência real, do amor e da experiência como mãe de um filho atípico, hoje com 60 anos. Uma mulher que transformou a dor em propósito e a vivência em ação. Seja bem-vinda, Ruth Medeiros. É uma grande honra receber você aqui no programa Raio de Sol. Brigadão. Obrigada desse convite. Me emociona muito estar aqui. Você é uma pessoa muito especial, uma pessoa que realizou o sonho de muita gente, construindo um espaço maravilhoso como é hoje o Raio de Sol. Eu acabei de te falar, gostaria que meu filho estivesse lá, mas é um pouco distante para estar indo lá. E houve um início em que nós tentamos, né, que ele fosse, mas isso foi há 26 anos atrás, né? Sim, 26 E hoje eu estou 26 anos mais idosa. E o trânsito está 26 anos mais complicado. Então, assim, eu tenho essa dificuldade. Mas admiro demais você, sua mãe, sua família, que fez todo esse movimento, toda essa trajetória para trazer, né, para tantas pessoas o que vocês já conseguiram. Através da internet eu tenho seguido essa trajetória do Raio de Sol e assim, me maravilha e me emociona saber que pelo menos existe um lugar em que
isso é realizado. Gente, a Ruth, ela é uma das fundadoras do projeto do Centro de Referência Raio de Sol. Ela esteve conosco, toda aquela visão mesmo, assim, de mãe, né? Foi a Ruth que nos passou para nós elaborarmos a documentação das atividades do Raio de Sol. E aí já começamos a falar um pouquinho, conta para quem está nos assistindo em casa, quem é você, né? Para o pessoal se inteirar e ver assim um pouquinho da sua história. Quem sou eu? Bom, eu sou uma pessoa que era assim, uma normalista no Rio de Janeiro. Uma adolescente que tinha como sonho ser professora. Desde que eu era criancinha, quando perguntava, eu falava, eu quero ser professora. E aí foi indo, conheci, né, o pai das minhas crianças, namoramos, casamos, aí eu fui professora, casamos e tal. Veio a primeira filha, veio a segunda, e aí veio o Sérgio. E aí até então, porque eu casei meio jovem, né? Tinha 19 anos. Tinha, assim, grandes experiências de vida, a não ser estudar. E então, estava tudo tranquilo. Minhas filhas nasceram, tinha minha mãe para ajudar. Era tudo bem tranquilo. Quando o Sérgio chegou, e nós fomos observando. Meu marido era médico. E eu notava que à noite ele estava assim examinando o menino, mas ele não me falava nada. Estava examinando o menino. Depois de alguns meses, porque ele disse que não me falou nada, porque ficou preocupado, né, de eu ter algum problema pós-parto, né? Então, assim, aí depois ele foi falar que acreditava que nosso filho tinha catarata nos 2 olhos. Então, quando tinha 9 meses, nós o levamos ao oftalmologista e realmente foi constatado. Ele tinha catarata bilateral. E nesse tempo, o Carlos, que era meu marido, faleceu já há muitos anos, já sempre examinando o Sérgio, né, tinha percebido que ele tinha um problema cardíaco também. Então, o Sérgio nasceu com o que se chama de síndrome de rubéola, que foi o que foi diagnosticado na época, porque ele tinha catarata bilateral, congênita, é claro, e um sopro, que graças a Deus, agora eu não lembro mais o nome, né, porque 60 anos. Era uma patologia, mas que não houve necessidade de cirurgia. Ela foi compensada com o tempo. E aí, ele fez as 2 cirurgias nos 2 olhos, né, da catarata. Naquela época, já havia, assim, aquela ideia que ou deveria se operar quando bebê ou aos 6 anos. Nós optamos, felizmente, por operar quando bebê. Então, com 9 meses e 10 meses, ele operou um olho e depois o outro. E aí, o comentário, a observação assim, dos médicos, mesmo do oftalmologista, não, essa dificuldade de desenvolvimento dele, porque com 9 meses ele não sentava ainda, isso é por falta da visão, né? Então, mas ele agora vai embora. Só que não foi. Aí ele começou com a mesma dificuldade, ficou coisa, era só colo. Para eu sair para alguma coisa, eu tinha que dar ele para outra pessoa. E botava ele sentado, ele caía para frente e fazia assim. E o brinquedo, naquela época eu não sabia que isso era autismo, que era característica. Eu estava bem fora não tinha a menor noção.
Então a gente dava um brinquedinho, ele ficava assim, com o brinquedinho. Quando o brinquedo caía, ele continuava com a mãozinha. Ele não olhava, né? Porque a criança vai buscar onde for. E aí nós ficamos assim, né? Tem alguma coisa errada, mas a gente não sabia o que fazer, né? Nesse período, você vê, é engraçado porque o mundo, Deus, vai encaminhando as coisas, né? E meu marido atendeu uma senhora que era professora de crianças que faziam a metodologia, e nessa época era Doma, né? Que é uma metodologia que hoje eu não sei, ainda existe pessoas que fazem, as pessoas da metodologia estão pelo mundo, mas aqui eu não conheço ninguém aqui em Goiânia que faça, entende? Então essa senhora era uma professora e ela, como nessa metodologia havia uma programação de estimulação de fala e de leitura através dos cartazes, que depois, se você quiser, eu falo sobre isso. Ela atendia essas crianças. E aí conversou com meu marido chegou em casa e falou. E nós fomos procurar o Dr. Veras, lá no Rio de Janeiro, no Centro de Reabilitação Nossa Senhora da Glória, no Rio de Janeiro, onde se fazia essa metodologia. E aí começou a nossa história com o Sérgio, da reabilitação. E começou também a busca por conhecimentos, né? Por estudar a metodologia. E aí era muito bom que, como o Carlos era médico, eu entrava junto, tinha palestra, tinha orientações, e eu pegava carona e comecei a adquirir conhecimento sobre a área e me empolguei, porque a metodologia eu sou empolgadíssima com ela. Então foi assim que começou a história. Aí quem sou eu? Eu sou aquela mãe que aí continuou nessa trajetória e estou até hoje. Quer dizer, o Sérgio não faz mais essa metodologia, a gente fazia aquele material todo, usava. E aí, como eu falei, quando chegando aqui, nós viemos para Goiânia. Eles estavam com quantos anos quando vocês vieram para Goiânia? Nós viemos em 73, ele tinha 7 anos. Já com 7 anos que vieram para aqui. Até então, ele fazia metodologia lá. Ok. Lá no centro de reabilitação. Mas no centro de reabilitação. Nós montamos tudo em casa, então ele um período fazia lá e o outro fazia em casa. Certo. Arrastar, engatinhar, fazer exercício de psicomotricidade. Aí tinha a barra para ele pendurar, fazer o que chamava de braquiação para desenvolver o tórax, porque a respiração torna o cérebro mais oxigenado. Mas como o Rio era extremamente movimentado, né? Meu marido era cirurgião. Um dia nós viemos a Goiânia, uma ocasião e aqui tinha 2 irmãos deles que moravam aqui. E naquela época, 52 anos atrás, Goiânia era um sucesso. E aí nós pensamos, muito arborizado, né? E aí pensamos, né? Ele teria uma vida mais tranquila, poderia estar mais próximo do Sérgio. E, enfim, seria melhor. E aí nós viemos para cá. Depois eu fiz parte da diretoria do CORAI, que eu fazia essa metodologia, porque aí é a tal coisa. Aí nós já viemos lá do Centro de Reabilitação do Rio com algumas informações de pessoas que faziam a metodologia aqui. As mães que tinham montado a metodologia aqui, que era o CORAI, naquela época fazia essa metodologia. Nós entramos em contato e aí começamos a trabalhar juntos. O Sérgio foi para lá. E aí eu fiz parte também da diretoria durante 6 anos. E aí depois que nós saímos do CORAI,
Com outras mães, nós montamos outro centro de reabilitação e continuamos na mesma metodologia. Mas ele não foi para a escola regular? Não, naquela época eram as escolas de ensino especiais, né? Número 1, o Sérgio, naquela época nem se falava em inclusão. Não, naquela época não tinha essa palavra. Número 2, o Sérgio não tinha a mínima condição de escolaridade. Tá. Número 3, se eu falar, você me... Porque assim, a inclusão, porque hoje você fala em inclusão, aí inclui, vamos incluir o Sérgio aonde? Hoje ele está nesse estágio já depois de todo esse trabalho, né? Você imagina o Sérgio com 7, 8, 9, 10 anos. O que ele ia fazer na escola? Nada. Não ia receber nada, ia ser profundamente rejeitado, causar confusão na escola, os outros pais iam... Então, assim, para mim, inclusão é um outro ponto que precisa ser discutido. Porque eu acho que a inclusão, ela só é válida quando realmente inclui. Se a criança tem condição de ser incluída, e se a escola tem condição de promover algo que se realmente reconheça como inclusão. Para colocar uma criança numa sala para ele ser não sei lá o quê, eu não sou de acordo. Sim. Sabe? Não sou de acordo. Para quem conhece o Sérgio, né, sabe. Né? E muitas crianças, eu acho que se uma criança sem preparo é incluída, ela perde a oportunidade de ter o desenvolvimento que ela necessita. Porque se eu pego uma criança que está com atraso motor, de fala, inclusive de tato, de sensorial, e coloco numa sala para ele ficar sentado e fazer coisas de criança, desenhos, coisas que as crianças normais estão fazendo, não tem significado. Então, eu penso assim. Não, mas é isso. Porque nós temos que estar vendo, né, a questão assim, existem casos e casos. Com certeza. Então, nós não podemos simplesmente dizer, não, tem que as escolas inclusivas. Não é assim. Tem que incluir. A realidade. Tem que fazer isso. Tem que fazer aquilo. Não é assim. Eu não posso chegar para você e falar, você tem que tomar café. Todo mundo toma café. Você tem que tomar. Você não gosta de café? Como é que você vai tomar café? Gente, vocês estão vendo o quanto ela está aí provocando, né? Mas tem muita coisa para nós conversarmos mais. O tempo passou e nós nem vimos. Nós vamos para um breve intervalo, tá? E voltamos já já. Estamos de volta com o programa Raio de Sol e hoje aqui nós estamos conversando com a Ruth, né? E ela falando um pouco sobre a questão da posição da mãe, da posição do filho, de atendimento. E aí, Ruth, eu gostaria que você falasse um pouquinho agora sobre a questão do preconceito, da falta de informação, que tudo isso impacta, né? Você sabe quantas vezes que você teve que superar, você sabe quantas vezes você teve que segurar a crise dele, né? Hoje não usa mais esse nome, né? Então, assim, falar um pouquinho sobre isso. Olha, falar pouquinho é até difícil, porque são tantas coisas, porque assim, o que existe eu até, esses dias estava até com raiva, porque assim, eu não sei nem aonde que eu vi, ou aonde que eu vi, se foi
em live, ou quem falou, eu não sei mais. Eu queria tanto ter um filho autista. Eu falei, gente, mas dá vontade de encher a pessoa de tabefe. A pessoa não sabe do que está falando. Por que, que a pessoa não sabe do que está falando? Porque na mídia, na televisão, no cinema, na mídia de modo geral e nas conversas de modo geral, você ouve falar, você vê aquele autista que é o autista que hoje a gente fala nível 1 de suporte, hoje é a classificação. É aquele autista que a gente que fala assim, todo autista é muito inteligente. De onde que tiraram isso? Da onde que tiraram isso? Então, assim, é preciso desmistificar, valorizar a pessoa que tem realmente uma dificuldade, valorizar a pessoa que tem autismo, valorizar todas as pessoas que existem nesse mundo. Mas é preciso dar a cada um o que ele necessita. Sabe aquela historinha antiga de que um cara... Vou contar uma historinha que eu também escutei não sei aonde. Fique à vontade. A gente, quando passa dos 18, entendeu? Já deu tempo de escutar muita história, né? Então, assim, a pessoa era, assim, ultra carnívoro. Ele só comia carne. E aí ele ganhou um coelhinho. E aí ele adorava esse coelhinho. Encheu o coelhinho de carne e o coelhinho, puf. O coelhinho não come carne, né? Ele é herbívoro. Aí, passado um tempo, apareceu um vegetariano. Uma pessoa que só gostava de vegetar. E ele ganhou um tigre. Encheu, ele adorava aquele tigre lindo. Ele encheu o tigre de alface. Tigre? Né? Porque o tigre não come alface, ele come carne. Então é assim. O autista, ou qualquer pessoa que tenha qualquer déficit, precisa do que o vai desenvolver. Agora, esse autista, que é um autista de nível 1 de suporte, como é classificado hoje, ele tem condição de ir para a faculdade, ele tem condição de ser incluído, de ser desde pequenininho, frequentar a escola, desde que ele tenha também algumas adaptações, que ele seja compreendido, porque o autista, por mais desenvolvido que ele seja, ele mantém características de autismo. Autismo não é uma doença, autismo é uma maneira de ser daquele cérebro. Então, o autista mantém algumas manias. Por mais que ele seja super inteligente, que ele seja pós-doutorado, ele lá no fundinho ele tem as manias, tem hábitos e ele precisa, como ele tem uma inteligência muito desenvolvida, ele aprende a superar, ele faz a terapia, ele aprende. Porque o autista tem dificuldade, por exemplo, de socialização, né? Uhum. Então ele aprende. Às vezes ele fica aqui e quer ficar quieto. Aí alguém cutuca ele. Tem que conversar, a visita está lá, você não pode ficar no quarto. É mesmo. Aí ele vai lá e conversa, papapá, tranquilo. Esse é o autista que aparece nos filmes, na televisão. Então, todo mundo acha que autista é assim. Agora, tem o outro autista que tem mais dificuldade. E tem os Sérgios, que é o meu filho, que tem déficit cognitivo, tem as manias de autista. Ele não ouve e tem dificuldade de visão. Porque eu falei no início do programa que ele foi operado de catarata. Sim. Ele usa óculos? Não. Por quê? Porque ele não aceita o óculos.
Quando nós insistimos com o óculos dele, ele quebrava o dele e de quem tivesse por pé. Inclusive o meu, ele jogou pela janela do carro assim. E aí eu tive que parar o carro no meio de um trânsito assim, ir lá atrás buscar o óculos. Então, assim, essa realidade as pessoas não conhecem, não é divulgada. Então, felizmente, eu tive um marido que entendeu isso. No entanto, ele também, apesar de ter entendido e dado todo o suporte que ele amava esse filho, dado todo o suporte, ele foi embora cedo. Ele estava com 51 anos e foi-se embora. Cumprir a missão dele lá no outro plano. E tenho também, eu falei só do Sérgio, mas eu tenho as 2 filhas maravilhosas, né? Agora mesmo, uma está lá em casa tomando conta do Sérgio, senão eu não poderia estar aqui. A outra está viajando, mas sempre está no suporte comigo. Então, o que eu preciso, eu tenho suporte. E mesmo assim, não é fácil. Agora, e quem não tem? Quem é sozinho? Você não precisa ir muito longe. Abre um Facebook e olha lá. Grupo de mães. Mãe sozinha, pai sozinho. Pessoas que não conseguem trabalhar. Por quê? Porque aquele filho necessita de supervisão diária. Diária não. De toda hora. Minutária. Minuto, sim. De sim. minuto a minuto, entendeu? Então, como que essa pessoa faz? Porque não é só a criança que precisa de atendimento. O pai e a mãe têm também uma dor de cabeça, uma dor de barriga, uma cólica, entendeu? Então, assim, eu vou citar o caso aqui de uma mãe, que eu não vou falar o nome, ninguém conhece, vou citar só o caso. Essa mãe tem, né, 3 filhos. Eram 3. Um autista bem severo, bem estilo Sérgio mesmo, só que ele ouvia e enxergava. E outros 2 crianças. Era uma pessoa muito simples, não tinha condição de trabalho. Acho que eu não perguntei, mas ela devia ter o auxílio família, esse tipo de coisa. O pai foi embora. E ela ficou com as 3 crianças. E esse menino era daqueles assim, jogava no chão. E fortezinho também, sabe? Porque o Sérgio é grandão e ele era fortezinho também. Se jogava no chão, gritava, não tinha compreensão. Eu não sei como é que ele está agora, porque tem uns 20 anos que eu não vejo. Mas nessa ocasião. Os vizinhos, bondosamente, quando o menino gritava, chamaram a polícia. Ela estava espancando o menino. Ninguém foi lá perguntar: fulano, você precisa de um copo d'água? Você quer que eu fique com seu menino enquanto você vai ao banheiro? Enquanto você faz uma comida? Não. Chamaram a polícia. E não foi uma vez só, não. Entendeu? Um dia, essa pessoa passou mal. Ela estava com um problema sério, com hemorragias muito sérias, foi ao hospital, deixou os 3 juntos, sozinhos, 2 pequenos tomando conta do menino. Ela foi ao hospital, lá o médico falou: você tem que internar, vai ter que operar. Algum vizinho, alguém que chamou a polícia, foi lá perguntar se precisava ficar com o menino? Não. Felizmente também, pelo menos eu fiquei sabendo, ela tinha uma irmã em Brasília, ligou e essa irmã veio. Enquanto isso, as crianças dela estavam sozinhas lá. Então, assim, a gente precisa gritar para o mundo, porque essa realidade não é só no Brasil, não. Se você assistir filme, você vê que o estrangeiro não vem buscar inspiração no Brasil, não. Essas coisas existem por aí.
Então, assim, mas aqui, pelo menos, nós precisamos gritar que essas crianças existem. Os que estão incluídos, já estão lá incluídos, já estão, pelo menos, encaminhados. Muitos chegarão, sim, à universidade. Muitos chegam. Mas esses muitos são um pequeno índice. A maioria está para baixo. E raio de sol, nós temos um. Precisávamos ter raio de sol em muitos lugares de Goiânia, de Aparecida, do Brasil. Então, você falando assim, e eu vendo, né, pensando aqui, quantas mães estão aí que a gente percebe que estão sozinhas. Não, e só parentes. Essa mãe não tinha carro, não. Andar de ônibus com esse menino. De ônibus. Olha, fecha parênteses, você fala. A Ruth colocou aqui que a experiência dela, né? O esposo dela médico. Eu sei que aí, na hora que ele observou e já foi olhando, ele foi fazendo todo um diagnóstico. Já ela teve a oportunidade de ir conhecendo, ampliando o conhecimento dela. O quanto ela teve que ficar se dedicando, tanto ela como o esposo dela, até ele vir a falecer, o quanto a família se dedicou a isso. Os dois, e foi preparando também as outras filhas mais velhas a isso. E quantas mães nós temos aí que sozinhas, sem uma condição financeira, né, que é o caso que ela vem colocando aqui, excluídas da sociedade, sobrecarregadas, pouca gente a escuta, pouca gente dá apoio e muita gente faz crítica. É uma solidão imensa, né? Não sei se você lembra desse caso, mas também não foi o único. Que uma mãe deixou o menino acorrentado no pé da cama. Lembro. Foi um escândalo, essa mãe é uma criminosa, pati patatá. O menino estava sem lençol e bababá. Agora, pergunta-se, como é que essa mãe ia cuidar desse menino, sendo já um rapaz? Como é que ela ia dar comida, comprar o lençol, dar remédio? Porque sim, o Sérgio hoje está numa fase melhor. Mas ele toma medicação, várias. E eu tenho, a psiquiatra dele é uma amiga pessoal, uma pessoa maravilhosa, que me atende via internet, via WhatsApp, e a hora que eu peço socorro, ela responde. Quanta gente não tem. Você vai com um filho que nem para quieto num lugar, esperar numa fila para ser atendido, num pronto-socorro, esperar o dia da consulta, entendeu? Então essa mãe que foi tão criticada, foi botada retrato no jornal, sabe? Ninguém perguntou a situação dessa mãe. Como é que ela ia cuidar desse menino se não tinha com quem deixar e aonde deixar para ela ir trabalhar para ganhar a vida? Então, assim, é um caso? Não, são muitos. Muitos que a gente nem fica sabendo. Imagina nessas periferias por aí que a gente não sabe nem a vida das pessoas. Quem está passando fome. O Sérgio pede comida toda hora. O autista, ele não tem o que fazer na vida, é pedir comida. Então, assim, sabe? Ele já a minha geladeira é trancada. O congelador e a geladeira. O armário que eu guardo biscoito é trancado. Por quê? Porque eu não quero dar comida para o Sérgio? Não. Porque uma vez eu guardei uma posta de peixe numa gaveta no fundo da geladeira, botei uma abóbora na frente para ninguém, não foi. Mas a moça que trabalhava
pegou a abóbora e fez a abóbora. Eu saí com a Cristina, minha filha, para fazer uma coisa com ela. Quando voltei, ele tinha metido a mão e engolido esse espinho de peixe. Não era um espinho, sabe aquele osso do meio? Sabe aquele que tem assim? Ele engoliu aquilo, ficou aqui, ó. Corre para o pronto-socorro, entendeu? Aí teve que ser operado, teve que abrir aqui e abrir aqui, porque teve que tirar o osso, para os médicos tentaram de todo jeito. Eles levaram aquele osso lá para a associação médica para mostrar, porque ninguém nunca tinha visto aquilo. A pessoa engoliu um osso daquele. Ele teve que abrir aqui para tirar o osso, que eles tentaram, não podia. Não conseguiu. Não, se puxasse, ia arrebentar as cordas vocais, tudo, né? Tudo. E teve que abrir aqui porque ele ficou alimentando por sonda durante um tempo, no hospital, né? Depois tirou. Então, assim, é uma vigilância. Agora tem, assim, é cadeado, porque ele abre e enfia na boca o que ele achar. A minha geladeira estragou. Eu troquei a geladeira. O senhor que foi levar a geladeira falou: essa você não pode pôr cadeado, porque se você furar, ela arrebenta o cano lá no XPTO, que não sei o que é. Então, estamos atrás de um que é com imã e tal, pela internet, porque a minha filha mais velha com o marido dela procuraram não achar. Então, a Cristina, que é a outra filha, procurando pela internet. Enquanto isso, entendeu? Você tem que ficar ali olhando geladeira, porque ele abre a geladeira o tempo inteiro. Gente. Então, assim, não é de hora em hora, não é dia a dia, é minuto a minuto. O Sérgio é exceção? Não é, não. Deve ter uma porção de Sérgio por aí que ninguém sabe cadê. Porque eles não aparecem, não tem atendimento. E é isso. Precisa nós estarmos olhando para o Sérgio. Quando eu falo Sérgio, para esses Sérgio da vida que eu falo. É porque assim, eu não quero colocar só a questão de ser criança. É o Sérgio criança, é o Sérgio adolescente, é o Sérgio jovem, é o Sérgio adulto. E hoje ela está com o Sérgio com 60. Que vai fazer 60 anos em junho. E assim, um detalhe, é uma coisa assim que as pessoas esquecem, quem cuida dessas crianças, né? O Sérgio criança tinha alguns problemas, né? O Sérgio adolescente outros e o adulto outros. O adolescente passou por um problema, assim, que depois é que a gente caiu a ficha, porque o adolescente tem toda uma transformação hormonal que causa aquela agitação. Realmente ele ficou mais agitado nesse momento. Certo. Então, assim, hoje o Sérgio, eu brinco com ele, é um quase senhor, com 60 anos. A pessoa está tomando remédios para... Ele tem varizes, ele é hipertenso, tem isso. Então, assim, tem que lembrar que além do problema neurológico, do problema da patologia ou do autismo, a pessoa tem todos os aparelhos que outro ser humano tem, respiratório, circulatório, digestivo e parará, a derme e tudo mais. Então, assim, não é só quando a criança está nervosa, então dá um calmante. Não, vamos ver o que é. Então, aonde faz exame? E aí identificar em uma pessoa que não consegue se comunicar. Mas o papo está muito bom. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Raio de Sol. Hoje aqui conversando com nossa amiga Ruth, ela contando um pouquinho a história dela. Mas aí eu vou fazer uma provocação para ela agora. Ruth, me fala agora a questão de você, Ruth, mulher, vivendo todo esse momento. Você, como é que você conseguiu essa força para estar aqui hoje, para você conseguir passar todo esse tempo? Vani,
Porque assim, quando você tem um desafio, você, né, tem que enfrentar. Então, como eu falei anteriormente, eu tenho 2 filhas maravilhosas. Desde pequenininha, elas ajudavam a fazer as estimulações com o Sérgio. Elas sempre estavam ali. Então, assim, eu sempre tive essa força, né? E como eu tinha esse instinto de ser professora desde criança, essa coisa de trabalhar com esses indivíduos, com esses seres especiais, me instigava. Então, assim, quando eu me engajei no centro de reabilitação, eu acho que a gente tinha, assim, fé e esperança. Então, isso mobilizava a gente. Por que eu sei tanta historinha também? Porque durante esses anos que eu trabalhei em centro de reabilitação, eu tive contato com mães, com várias mães, com muitas crianças, né? Muitas mães e muitas crianças. Então, assim, para mim era assim, era uma vida eu estar ali dentro, sabe? Eu estar ali dentro e fazendo material para o Sérgio. Eu fazia... Naquela época não tinha computador para a gente falar assim, não, eu quero um cachorrinho para fazer um cartaz. Puf, pega lá na internet, imprime e escreve. Você tinha que procurar nas revistas, recortar, cortar a cartolina e escrever. Você entendeu? Mas como eu tinha essa coisa de professora, eu amo o material. Então, para mim, isso era era um prazer. Eu vivia aquilo, eu vivia. Era uma obrigação e uma diversão. Para mim era assim... Prazeroso. Era prazeroso porque era assim... Era bom fazer aquilo, estava fazendo alguma coisa, era uma coisa útil. Era para o meu filho, eu fazia para os filhos dos outros também. E escrevi muita palavra para dar leitura para filho dos outros. Então, assim, eu tinha um objetivo maior. E esse objetivo maior me mobilizava. Entendeu? Então, assim, foi bom. Quando eu saí do centro de reabilitação, eu posso contar até uma coisa assim meio íntima, que eu conto só para minhas filhas. Mas ontem foi aniversário de um coleguinha do Sérgio que fez 60 anos. A festa foi linda, ele é muito sociável, ele é uma graça. Depois eu te mostro as fotos. E aí, assim, essa mãe dele foi colega de batalha, a gente se conhece há 52 anos. Então foi muita batalha no centro de reabilitação e tudo mais. E aí eu estava contando até o cunhado dela e para a irmã dela. E vou contar para vocês. Para vocês. É isso. Até hoje eu sonho, mas sonho assim, sonhar dormindo. Eu durmo e sonho. Aí eu no sonho eu tô ou assistindo palestra do Dr. Doma ou do Veras, que os dois já morreram, em congresso, ou eu tô em reunião com mães, montando o trabalho, ensinando a arrastar, engatinhar. Gente, olha aí. Ou a gente está planejando jantar, almoço, para juntar dinheiro para montar o centro de reabilitação. Olha, é constante o sonho. Eu falei, gente, será que com essa idade eu vou... Ainda vai montar Vai cair do céu, pelo menos, que eu tinha vontade de poder passar o que eu estou passando aqui, passar para mães, sabe, assim, não desanima, não desespera, existe luz no fundo do túnel, no fim do túnel. Então, assim, nada que você faz é em vão, nada que você faz é em vão. Então, assim, eu acho que a vida é isso. Você mesma, que nem tem um filho especial, quanto se dedica, né, por causa de um sonho seu, da sua mãe,
de fazer aquele trabalho tão lindo, né? Quanto de energia, de dedicação, até hoje, né? Cada dia mais coisa, você estuda, e, menino, isso daqui vai dar certo. Eu saía de lá do centro de reabilitação, e aí tinha um menino com um pezinho mais assim, o outro assim, porque tinha os exercícios para fazer. Aí eu chegava em casa, lá para de manhã, porque eu sou meio notiva, viu? Aí no meio da madrugada eu tinha um caderninho, aí eu ficava pensando assim, ai, será que se... Ele não dá conta de pôr o pé inteiro assim, será que se for assim, um pedacinho primeiro, depois o outro pedacinho, será que se a gente tentar amanhã vai dar certo? Aí eu chegava de manhã, falava para essa minha amiga, que é a mãe do senhor, que fez 60 anos, antes que ele é um amor de pessoa. Ela falava, mas como é que você pensou isso? Eu falei, de noite, no meio da noite. Porque você ficava ligado, então aquilo para mim era a minha vida. Sim, Ruth, eu quero te dizer duas coisas, certo? Pode dizer. Se você quiser, a gente organiza esse material para passar para os outros. Pode contar comigo. Tá? Estamos juntos. Então, um dos objetivos de estar aqui, né, nesse programa foi de poder registrar um pouquinho dessa experiência que eu tenho. Você falando e eu vendo, né? Sábado eu fiquei em casa e o que eu fui fazer? Eu pedi pela internet um material e eu estava lá selecionando material para apresentar para uma professora que está com algumas crianças só com um déficit pequeno de aprendizagem. E aí você falando, né, o quanto era difícil, eu vivi isso, confeccionar esse material, como era, né, e hoje tem tanta coisa aí na internet, bem mais fácil, né, são esses momentos, tá? Você lembra de quantas reuniões, né, com seus irmãos, pessoas da sua família, reuniões, quanta coisa a gente pensou até conseguir montar todo o projeto, quantas horas, né? Isso dá assim uma gasolina na gente, você fica energizado, você não cansa, você fica energizada, porque a cabeça fica assim, o tempo inteiro. É muito bom, nossa senhora. Mas assim, por isso que eu vim, eu aceitei esse desafio, eu já tinha isso no meu coração, aceitei esse desafio de poder deixar ali um pouquinho dessa experiência que eu venho a esse longo desse tempo, que é isso que você está colocando, está apresentando para os outros. E aí, gente, eu gostaria de ressaltar aqui o que a Ruth está colocando, né? A realidade da Ruth é com um homem hoje de 60 anos, 1,97 m, certo? Autista. Se nós formos pegar na nomenclatura anterior, hoje é nível 3, mas na anterior, severo, deficiência severa. Tá? Então, há uma diferença. Quantas crianças, quantos jovens, quantos adultos nós temos com deficiência acentuada, vou usar esse termo agora, que o atendimento para ele é totalmente diferente da criança que nós estamos tendo aqui que irão para a escola. Tá? Uma criança com dislexia ou uma criança com TDAH, não tem comparação, são vivências diferenciadas. Totalmente. E muitas vezes a sociedade não está falando disso. Né? E nem quer entender. Porque é muito mais fácil falar, não, vamos incluir todo mundo. É a tal história, né? Se você tiver atendimento para todas as pessoas, você vai ter vários lugares, várias verbas, vários profissionais.
Se você falar não, todo mundo tem que ser incluído, você enfia todo mundo na cabeça do professor só. E nosso professor anda cansado. Nós estamos vendo os nossos professores assim, sendo atacados porque não conseguem, porque é humanamente impossível você ter uma sala com 20 ou 30 ou sei lá 35 crianças ou adolescentes com vários tipos de necessidades. Porque, como a Alvani falou, quem tem TDA e TDAH, quem tem déficit de atenção, quem tem dificuldade de aprendizagem, são pessoas também que precisam de uma pedagogia diferenciada. E o professor não pode atender a esses e aos autistas e mais os outros com... Não tem como. Nós estamos falando aqui de uma deficiência severa. Eu imaginei, ela falando agora, eu imaginei numa sala de aula, de alfabetização, com 30 crianças, ou mesmo 25 crianças, e uma criança como o Sérgio lá. Nós temos que realmente repensar a educação e o atendimento. O atendimento, o acolhimento a essas pessoas, né? Mas, Ruth, agora pensando, né? Eu não vou perguntar a sua idade, tá bom? Eu não tenho problema nenhum, tenho 83. Aí, 83. E meio. Não, olha aí, 83 anos. E meio. Né? E continuamos na batalha. Eu estava até meio assim, pensando, eu já estou mais em fim de carreira, mas agora eu ganhei uma bisneta. Coisa mais linda. Então, eu falo, não, agora eu tenho que, pelo menos até o ginásio que era antigamente. Então, mais de 15 anos eu tenho pela frente. Tá bom. Eu tenho que batalhar. Tá, mas aí pensando nisso, já te passou na cabeça em algum momento, veio esse sentimento, se você agora for antes do Sérgio, for acompanhar seu esposo antes do Sérgio? Ixi, demais, a vida inteira. É uma preocupação que eu acho que toda mãe tem, todo pai tem. Como é que vai ser? E lá em casa é uma família pequena, né? São 2 irmãs, um cunhado, né? E meu neto. Nós somos poucos. Então, para onde Sérgio vai? Na época, você lembra do raio de sol começou? Que a gente pensou até em fazer, pensando no futuro, ter lugar para os meninos quando fossem mais idosos, que a gente fosse embora. Mas é uma dificuldade muito grande, né? Então, aí até que um tempo, aí eu pensei, eu diminuí a minha ansiedade, porque como a gente acredita na espiritualidade, eu cheguei à conclusão seguinte: eu sou um espírito, o Sérgio é outro. Cada um de nós tem uma missão. Tem uma tarefa a cumprir. Deus é que sabe o que é o nosso destino. Lógico que não deixa da gente ter aquela... Mas eu tinha, assim, um desespero. Mas aí esse desespero eu não tenho mais. Então, assim, está entregue para Deus. Porque acho que cada um de nós tem uma missão mesmo. E ele tem a dele. Se a dele for ficar aqui no terrão e continuar... Porque o Sérgio, na realidade, como ser humano, ele é um serzinho de luz. Ele, na realidade, não faz mal para ninguém. Ele não vai chegar e puxar seu cabelo, ele não vai chegar e te bater, a não ser que você faça alguma coisa. Mesmo assim, ele não sabe se defender. Quando ele fica nervoso, ele se autoagride. Mas ele não... Ele já teve época, quando ele era adolescente, morder a gente. Mas essa fase passou. Que depois, né, a gente vai... A adolescência realmente é um período muito difícil para todo mundo. Sim, sim. E essa criatura que não tem noção de quem ele é, não tem assim, quer dizer, estou aqui, estou fervendo aqui, porque a agitação... Então, assim, foi um período mais agitado.
Mas ele assim, se ele ficar nervoso, ele ainda... Agora, uma coisa que eu acho importante falar, que as pessoas podem me criticar depois, quando eu ouvir, mas eu vou falar. Uma coisa importante, você disciplinar seu filho. Seja ele típico ou atípico. Porque hoje em dia o que a gente está vendo, muitas crianças que não teriam problemas estão tendo porque não tem educação. As pessoas não têm limite. E esse limite, o ser humano sem limite. Né? Faça para os outros, você o direito vai até onde começa o do outro. Eu não posso sair da minha cadeira aqui e sentar na cadeira dela. Então isso tem que ser ensinado. Seja criança típica ou atípica. Então, hoje meu filho tem quase 60 anos e 1,97 m, mas ele sabe o limite dele. Na hora que ele passa do limite, olha, vaza. Amar também é saber dizer não, é saber dar o tapa na hora certa. Não é espancar onde acerta, não. É dar a palmada, o doutor Veras falava, na coxa, na perna, onde tem uma carninha para ele entender. E não é espancar filho, não, que filho não se espanca. E filho que compreende, você explica. Mas o que não entende e está fazendo uma coisa que ele vai se matar, você tem que impedir aquilo. E aí você é tem doloroso. Que buscar a solução para isso. Com Gente, certeza. mas vocês estão vendo, tantas e tantas histórias e nós estamos chegando ao fim. Sim. Olha aqui já quanto tempo. Pois viu? é. Você teria uma mensagem que você gostaria de falar para as mães que estão nos assistindo? Mãe sempre tem assim uma força interior, porque o filho traz isso com ele pra gente. Então, é assim, não desista. As pessoas que criticam são os idiotas que não sabem do que estão falando. Viva a sua vida e busque fé e esperança dentro de você. E, dentro do possível, busque ajuda. Agora, com essa ajuda, eu dou outra mensagem para os profissionais. Procure saber da vida. Eu sei que o profissional faz uma anamnese, eu também sou profissional, mas que essa anamnese não seja apenas teórica, que ela seja humana. Procure saber dessa mãe que tem um filho especial, vou falar um nome que é genérico, é especial, então que seja como foi a vida dela, como é a vida da criança, os hábitos, realmente ouça os hábitos dessa família, para você poder intervir. Porque só assim, mãe, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que não sei o quê, sabe? É desgastante, é aterrorizante. Para mim, que sou mãe, é aterrorizante. É como aquela coisa, porque além de ser mãe, sou gorda também, né? Então é assim, você tem que fazer dieta, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, porque todo gordo é porque come. Agora já existe uma outra compreensão de que existem muitos fatores. E também para essa pessoa precisa saber o histórico. Então, vamos aterrissar como profissionais. Desculpem eu falar isso, mas eu sou profissional também. E tenho muitos anos aí, então, como profissional e voto profissional. Então, vamos aterrissar, vamos ser humanos. Vamos ver quem é aquela pessoa, quem é aquela criança, quem é aquele adolescente, tá? Ruth, assim, olha, já que o tempo, né? E aí a gente está vendo quantos ensinamentos, quanta
quanta coisa boa que a Ruth trouxe, quantos sentimentos. Várias vezes aqui eu tive que respirar fundo. Eu também. E aí, assim, o programa Raio de Sol hoje trouxe realmente esse momento de nós estarmos buscando um olhar de empatia, ampliar tudo que nós estamos vendo, a gente poder olhar as dores, né, as dores silenciosas dessas mães. E aí assim fica. É urgente que você, enquanto profissional da educação, da saúde, possa olhar para essas mães e para seus filhos de uma maneira diferente, de uma maneira acolhedora. Ruth, muitíssimo obrigada. Obrigada por esse você, momento. por essa oportunidade de falar. Tá? Falar. Nós teremos outros momentos. Quando você Tá? quiser, agora eu Então aí, tá? Então, olha, eu agradeço a todos vocês que estão aí nos assistindo. E aí eu falo para vocês, Deus está nos dando essa oportunidade de desenvolver esse trabalho. Tá? Eu só tenho que agradecer a cada um que vem. Eu peço a vocês, quem puder, quem se sentir tocado pelos temas que nós estamos trazendo, nos siga nas redes sociais, @PC Raio de Sol ou @Alvani_Lavô, e também siga a TV Alegria em qualquer dispositivo com internet. Nos siga nas redes sociais, @TV Alegria Oficial. E eu digo para vocês, uma boa noite. Que Deus abrace cada um de vocês e que coloque no caminho de vocês pessoas que possam trazer um cuidado especial, um amor especial, como essa mulher com você faz com sua família e está fazendo. Seu companheiro passou para o outro lado e ela continua aqui firme nessa caminhada. Muitíssimo obrigada e uma boa noite. Obrigada a vocês, obrigada a todos aqui da TV também, nessa oportunidade. Depois coloca o meu contato? Sim. Pois foi bom demais. Valci, foi ele que pediu para